bom, mas a série nos abençoou mesmo. Põe para nós a timeline aí dela, por favor. Emoções, né? A série que nós falamos. Nós pregamos aqui na primeira semana sobre vencer o desânimo. Aquele dia que vem uma porrada assim na gente, joga no chão. O que a gente faz? O dia que a gente perde a vontade de viver. Essa palavra está no nosso canal no YouTube. Se você não assistiu, assista, porque é poderosa. Domingo passado a gente falou sobre vencer a ansiedade. Tem alguém aí que ainda rói unhas? Ansiedade é um negócio terrível. Tem gente que ouviu a palavra domingo passado sobre ansiedade e estava ansioso para a palavra de hoje. Né? Ansiedade. E hoje a gente vai fechar a série falando como se livrar da amargura. Diga para pelo menos uma pessoa que está do teu lado, diga, livre-se da amargura, irmão. Gente, a amargura é um negócio terrível. Por exemplo, quem gosta aqui de coisa amarga? Jiló, jurubeba, gueroba, muita gente. Eu estou em Goiânia, né, gente? Não sei porque eu fico falando mal dessas coisas. Mas eu detesto coisa amarga. Vá comer jiló lá, pelo amor de Deus, gente. E tem gente que cozinha o jiló no arroz. Arroz com jiló. Vai fazer lá na sua casa. Porque o jiló ele amarga o resto todo. Foi uma falta de respeito com quem não gosta de jiló, gente. Você me chamar na sua casa, não faz jiló, eu não gosto. Jiló, olha o nome das coisas: jiló, jurubeba, gueroba. Pastor, não é gueroba o nome, é guariroba. Eu sei, mas vocês falam só gueroba. Então eu estou falando como vocês falam. Então, amargo, tá, estou brincando, eu respeito o teu gosto para o amargo, mas você nunca vai ver na Bíblia um versículo dizendo assim, ó, a bênção de Deus para você é amarga como Jiló. Não vai. Mas você vai ver que a bênção de Deus é doce como o mel, tá vendo? Vocês sabem, é bênção. Então é bênção, gente. Ó, amargura é uma coisa terrível, gente. Então por isso que a gente está falando nessas 3 semanas sobre emoções. E as emoções não dá para tirar da nossa vida, é uma parte fundamental de nós. As emoções desequilibradas, elas afetam negativamente tudo e todos. Uma pessoa descontrolada emocionalmente, ela não se dá bem com Deus, ela não se dá bem consigo mesmo e ela não se dá bem com o próximo. Uma pessoa com as emoções abaladas, fragilizadas, ela não se dá bem no emprego, ela não se dá bem na vizinhança, é uma tristeza. Então nós já aprendemos, como eu disse aqui, vencer o desânimo, vencer a ansiedade. Eu recebi um dado do Felipe, o nosso filho mais novo, essa semana, que eu fiquei assustado. Existe uma associação, a American Psychological Association, a Associação de Psicologia Americana. Eles lançaram uma pesquisa que constatou, olha isso, que estudantes do ensino médio hoje podem ter os mesmos níveis de ansiedade que pacientes de manicômios nos anos de 1950. Isso é sério? É isso que nós estamos fazendo com os nossos jovens e adolescentes. Porque eles estão no ensino médio e nós estamos colocando uma carga emocional neles tão grande, que o nível de estresse e de ansiedade deles é comparado a de pessoas que estavam internadas em manicômios há tempos atrás. É um absurdo você querer que um adolescente de 16 anos já saiba o que ele vai ser na vida, gente. O Felipe foi mudar de escola esse ano, e aí a gente foi fazer uma entrevista lá, e o diretor falou assim, o que o Felipe vai fazer? O Felipe já tem 17, ele faz 18 em julho, quando ele fizer 18 ele já pode namorar. O jantar dos namorados é quando? Junho? Não pode, filho, não vai vir no jantar ainda, só no próximo. Mas aí o Felipe chegou lá e o diretor falou assim, o que o Felipe vai ser? O que o Felipe vai fazer de curso superior? O Felipe falou, não sei. Aí ele olhou para a gente, tipo assim, já cobrando, né? Pai, como que ele não sabe? Eu aproveitei para pregar, falei, diretor, nenhum adolescente de 15, 16, 17 anos deveria saber o que ele vai fazer para o resto da vida. Está errado? O que está errado é o caso que diz que sabe, ou acha que sabe. Olha, pastor, mas eu tenho uma tendência, eu tenho um desejo, eu quero trabalhar na parte de humanas e tal. Sim, isso é um desejo, talvez é uma tendência da tua casa, talvez né, uma herança familiar que você está recebendo, teu pai te incentivou para isso, tua mãe e tal. Mas saber mesmo, ter certeza do que você vai fazer, não é saudável isso. Não é saudável. É por isso que tem muitos jovens que entram num curso superior e depois de cursar um período, 2, 3 ou 4, mudam.
Não é isso que eu queria, Deus me livre, eu não aguento mais. E aí, o problema não está no jovem que muda do curso superior, o problema está nos pais que falam assim, menino, isso é uma derrota, você não vai terminar nada que você faz. Não, porque você exigiu que ele deveria saber com 17 anos o que fazer. Então nós estamos oprimindo a nossa juventude. Jovens que me ouvem, adolescentes, fiquem em paz. Vocês não precisam saber o que vão fazer para o resto da vida nessa idade. É a idade de você mergulhar em Deus. Pastor, como é que eu sabia o propósito de Deus para a minha vida? Passa ali na CT Story e compra o livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren, e leia. E você vai descobrir o propósito de Deus para a tua vida. Mas o propósito de Deus está muito mais além. Se você vai ser um advogado, um veterinário, uma médica, uma dentista, não. Isso aí é só um detalhe. O propósito de Deus é para que você reflita a glória dele aqui na terra, amém? E se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas vão encaixar dentro disso. Não, é só um detalhe onde você vai estar servindo, mas Deus vai fluir. Então, ansiedade é algo terrível. E hoje, a gente vai aprender como se livrar de coisas, de uma das coisas que mais destrói a vida, a amargura. Você sabia que a amargura é ira guardada? Amargura são dores não tratadas. Amarguras são feridas que foram tampadas e pelo tempo infeccionaram. E elas podem nos matar. Elas podem nos matar. Tem gente que se torna especialista em guardar mágoa. Tem gente que tem uma lista de pessoas que ele colocou lá, que ele não perdoa, que ela não dá outra chance. É gente que vive no ressentimento. Sabe o que é ressentir? É você ficar cutucando constantemente uma ferida, é sentindo de novo, sentindo de novo, sentindo de novo. Um dos presidentes americanos há muito tempo foi ferido por uma bala e ele não morreu com o ferimento, a bala não pegou um órgão vital. Mas ele ficou internado e naquele tempo não tinha a tecnologia de hoje, os médicos ficaram cutucando a ferida para tentar tirar a bala e não conseguiram. E ele acabou infeccionando por isso e ele morreu de infecção. Então aquele presidente não morreu por causa da ferida que foi lhe feita, morreu por causa do ressentimento. Pastor, me fizeram um mal muito grande. Não te matou, você está vivo. Esse mal não acabou com a tua vida. Você, como cantou agora, esse não é o meu fim. Mas, se você ficar sentindo de novo e buscando isso, aí isso pode te matar. Eu quero que você leia comigo o texto base de hoje, Hebreus capítulo 12, verso 15. A gente não vai projetar esse, porque eu quero te convidar para ficar de pé, bem bonitinho assim, a moda antiga. Você vai pegar a tua Bíblia nas mãos. Ai, pastor, eu não trouxe a Bíblia. Pega o celular, bênção. Se o teu celular não tiver pelo menos uma Bíblia aí dentro dele, é uma derrota. Teu celular precisa ter uma Bíblia dentro dele, porque é a ferramenta mais poderosa que você pode pôr nele aí. Se não tem, baixa agora. Pastor, eu não tenho. Escaneia esse QR Code aqui agora, o teu celular valoriza R$1.000. Você vai ganhar o esboço da mensagem todinho aí para você. E eu vou te dar uma dica. Pega, porque o nosso time passa a semana toda preparando isso com muito carinho. Então, quando você deixa de escanear, você está dizendo assim, não, eu não vou... Eu vou lembrar de tudo que o pastor fala hoje. Não vai. Você não vai lembrar nem de 10% de tudo que eu vou falar hoje aqui daqui a um mês. Então, se você não anotar o esboço, não pegar lá, você não vai poder relembrar. E aí você perdeu a tua noite. Perdeu. Você vai lembrar que você cantou e tal, não sei o quê, mas não virou nada, porque você não praticou a palavra. Nossa, pastor, que ignorância. Não, gente, eu estou em paz. É só porque eu quero que vocês cresçam. Hebreus, a gente vai ler capítulo 12, verso 15. Hebreus fica antes de Tiago. Hebreus capítulo 12, verso 15 diz assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Diga misericórdia. Pode assentar no teu lugar, por favor. Deus abençoe. O escritor aos Hebreus traz para nós uma palavra séria. Projeta agora, já está aqui. Olha só, ele está dando um alerta. Isso aqui é uma luz amarela, ok? Ele está dizendo assim, tomem cuidado, atenção, para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação e contamine muitos. O que o escritor está dizendo? Que a amargura, ela quer criar raízes no nosso coração. Tudo que cria raízes é mais difícil de arrancar.
Se você pega um pé de alface, por exemplo, por que o pé de alface é facinho de você chegar lá e tirar ele? Porque ele não enraiza. Você planta o alface, com poucos dias ele já está pronto para comer. Agora vai lá e tenta arrancar aquela mangueira que nós temos no nosso estacionamento. Você não vai conseguir. Por quê? Porque ela criou raízes profundas. Então, a amargura, ela quer criar raízes no nosso coração. Então, nós vamos extrair alguns ensinos aqui poderosos desse texto. O primeiro ensino que eu aprendo aqui sobre amargura é: a amargura nos afasta da graça de Deus. Amém? Então preste atenção, a amargura nos afasta da graça de Deus. Como assim, pastor? Primeiro, o que é graça? Graça é um favor que nós não merecemos. Graça é um presente que eu e você não fizemos nada para ganhar, para merecer, mas Jesus nos deu. Que presente é esse? Nós havíamos pecado em Adão, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, quem pecou tem que pagar com a vida. Aí Jesus veio, não querendo que eu e você morrêssemos, ele falou assim: ó, eu vou morrer no lugar de vocês. Então Jesus assume a cruz do Calvário, ele morre no meu e no teu lugar, e ele nos dá a sua vida, a salvação. Isso é graça, um favor não merecido. É por isso que Paulo disse que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom, um presente de Deus. Então a graça é algo que eu não posso comprar, eu não posso merecer, e eu não posso conquistar. Ela foi me dada como um presente através da vida de Jesus Cristo. Mas preste atenção, apesar de não poder comprá-la ou tomá-la, eu posso rejeitá-la. É isso que o escritor está dizendo aqui. Eu sei que esse não é um assunto muito pregado, porque isso aqui não vende, isso aqui não lota a igreja, mas eu preciso te ensinar, porque aqui a gente prega o evangelho todo, para o homem todo e para todo homem. A graça, ela pode sim ser rejeitada. Eu posso dizer: eu não quero esse presente. Eu posso rejeitar. E uma das formas de rejeitar a graça é quando a amargura toma conta do meu coração, e eu vou te explicar o porquê. Porque se você crê no evangelho, e mesmo assim continua alguém rancoroso, se você crê que Jesus deu a vida dele por você, através do perdão e da aceitação, e quando você não replica isso, quando você não passa isso para frente, você não está sendo congruente com a tua fé. Você está vivendo, falando uma coisa e fazendo outra. Por quê, gente? A base do evangelho é o perdão. O eixo do cristianismo é o perdão. Nós fomos perdoados por Deus. Agora me responda: eu e você merecíamos esse perdão? Não, a gente merecia a morte. Eu e você fizemos alguma coisa boa para que Jesus olhasse para nós? Pelo contrário, Paulo vai dizer que Deus nos perdoou quando ainda éramos pecadores. Então não teve um pedido de perdão: Deus, quebra meu galho, Senhor, Deus, me ajuda aí, Pai, Deus, eu vou parar de pecar. Não, eu e você fomos perdoados quando ainda estávamos na lama do pecado. Ele nos amou, Ele nos acolheu. Então como que eu vou viver diferente disso, gente? Como que eu não vou passar isso para frente? Então, a amargura, ela talvez te contaminou de tal forma, que você não consegue viver a bênção completa do evangelho. Qual é a bênção completa do evangelho? O perdão que me alcançou, eu também pratico ele para com os outros. Pastor, mas aquela pessoa não merece. Você também não merecia. Pastor, mas aquela pessoa não muda. Você também não tinha mudado. E alguns até agora também não mudaram. E aí, Deus continua nos amando. Ou Deus falou para a gente assim: ó, não, depois que vocês derem uma consertada aí, eu vou ver se eu morro numa cruz por vocês, para ver se vale a pena. Não, não teve essa conversa. Foi um perdão. Foi um perdão. A base do evangelho que nos alcançou é o perdão e que nos salvou. Sabe, igreja, grava isso: o cristianismo é fundamentado no perdão. Então não existe um cristão que não perdoa. Ou é cristão e perdoa, ou não perdoa e não é cristão. Essas duas coisas não podem ser colocadas no mesmo pacote. Um crente, um filho de Deus, que não perdoa alguém. Antes do haja luz, houve o haja cruz. Deus projetou já o nosso resgate, antes que tudo acontecesse. E eu quero que você anime o teu coração por isso, porque
Se nós não cuidarmos, a amargura ela vai tomar um espaço na nossa alma que vai distorcer a nossa visão de Deus. E nós vamos ter a nossa identidade destruída. Deixa eu falar algo para você sobre o 30 semanas. Começou quinta-feira passada, mas foi só a palavra de introdução, ok? A gente começa a primeira ministração na próxima quinta, então se você não veio, venha quinta-feira que vem. Você que se inscreveu e não pôde vir. Pastor, eu não inscrevi, tem vaga ainda? Tem. Pode chegar quinta-feira, chega um pouquinho mais cedo, a gente faz a sua inscrição. A base do 30 semanas é trazer de forma bíblica para as pessoas que nós somos filhos amados de Deus. Quando essa compreensão entra na tua vida, ela muda tudo, tudo. Você passa a enxergar Deus como um pai amoroso, você passa a se ver como um filho amado, acolhido, ajudado, e você enxerga as pessoas que estão do teu lado como irmãos também, amados. Então, a amargura, ela quer destruir até isso. Não perdoar é se colocar em uma prisão, e tem gente que acha que não perdoar está se protegendo. Não, pastor, eu já fui muito ferido nessa vida, você não conhece a minha história, já me machucaram muito. Olha, eu já fui muito besta, pastor, eu já fui muito trouxa, eu já fui tão bom com as pessoas, elas só pisaram em mim. Então agora, eu decidi me amar. Olha um discurso, que parece até bonito. Agora eu decidi me amar e eu estou protegendo, meu coração ficou duro, frio, porque eu estou protegendo. Não, você não está se protegendo, você está se envenenando. É duro isso, mas eu preciso te falar. Não perdoar pessoas não é se proteger, é se envenenar. Eu quero ler com você um texto que Paulo escreveu aos Efésios. Projeta para nós, por favor, Efésios 4, 26 e 27. Vamos ler aqui? Efésios 4, 26, Paulo disse assim, quando ficarem irados, não pequem. Quem aqui fica irado, gente, de vez em quando? Quase ninguém? Oxe, fica assim. Estou vendo sua cara, você já está nervoso, porque está com fome. Tem uns que estão com fome aí, estão nervosos. Tem algum homem aqui que fica bravo quando está com fome? Deixa eu perguntar para as mulheres. Tem marido aí, irmã? Chega em casa, você vê que ele está pisando grosso assim, é porque ele está com fome, né? Bonito, vai lá e faz a comida. Resolve teu problema. Está bravo com a mulher, por quê? É você que está com fome. Ela nem está. Algumas assim, acordaram 11 horas. É lógico que ela não está com fome também, ela está tranquila, né? E aí você acordou 6, você foi para o trabalho, a mulher está lá, né, toda plena. Mas isso é outra história para o encontro de casais. Inclusive a gente precisa conversar muito sobre isso. Quando ficarem irados, você quer irar, sai no trânsito de Goiânia. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu sou catarinense, tá? Eu nasci em Itajaí, mas eu me considero goiano, então eu estou falando mal da gente. Tá, não estou, porque senão vai ficar parecendo que a pastéis de fora fica zoando com a gente aqui. O nosso trânsito é horrível. Quando você vê um goiano dando seta, ele está dando seta para o lugar errado. Meu Deus! Sabe qual é a minha vontade? Eu falo isso para os meninos, eu queria ter um carro velho assim, de ferro, todo lascado, para eu andar nas ruas de Goiânia. Não estou nem aí, porque o goiano, ele troca de faixa sem dar seta, o goiano, ele dirige de luz alta a noite inteira, você não está na roça. Não, vocês não, porque aqui a gente vive o céu no trânsito, amém? Mas lá fora, gente, o povo, e aí eles andam de luz alta, ele tá assim. Aí eu queria ter um carro velho, eu ia dirigir assim, gente, não tô nem, o cara fechou, bateu, guerreiro, bateu. Pois é, cara, você não deu certo, Deus abençoe, assume aí teu prejuízo. E eu vou tocar. Quem mais, gente? Quem mais tem um sonho desse? Não sou só eu estava me sentindo tão pecador por isso. Eu vou comprar um Jeep daqueles bem velho, nós dois, né, irmão? Nós vamos andar do lado um do outro, acabar com essa Goiânia. Pronto, falei, tô leve. Mas dirigir em Goiânia é horrível. O trânsito, meu Deus do céu. Então você fica irado. Aí o que você faz? Quando ficar irados, o que Paulo falou? Não peca. Pastor, mas eu não aguento ficar sem xingar. Sobe os vidros, xinga só você e o volante. Filho de Raabe. É uns palavrão bíblico, para não ser tão pesado, né? Incircunciso, filisteu,
né? Uns palavrão que não vai pegar tão mal para você. Mas não peca, mas irá, gente, é uma coisa que é quase impossível a gente não irar. Agora, olha o que Paulo está falando aqui, ó. Isso aqui é sério, tá? Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem, fala comigo o finalzinho lá. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Você é do time que se preocupa com os filmes que entram na sua casa? Passou lá em casa, não entra filme de terror, porque filme de terror é porta aberta para demônios. Faz bem, eu concordo com você. Você é do time daqueles que falam assim, não, pastor, lá em casa não toca qualquer música não, porque tem música aí que só faz mal. Concordo com você. Agora, o que Paulo está falando aqui, que abre um buraco para o diabo agir na nossa vida, não é filme e nem música. Ele está dizendo que quando você está irado com alguém, se você dormir sem liberar perdão, isso vai abrir um portal para o diabo na tua vida. Misericórdia, ainda bem que tem uma pessoa ali que está ligada. Eu tinha um pastor antigo que ele falava assim, ó, maridão, pega isso. Esse pastor falava assim, ó, marido, quando você briga com a mulher e você vai dormir na sala e ela dorme sozinha na cama, o diabo dorme no seu lugar. Aí o pastor falava isso, o sangue de Jesus tem poder. Eu nem era casado ainda, mas eu já ficava preocupado. Mas é isso que acontece. Porque a Bíblia está dizendo que quando a gente não resolve um problema e dorme sem liberar perdão, eu estou dizendo assim, ó, eu estou abrindo uma brecha para o inimigo agir na minha vida. Pastor, então eu já sei, quando a mulher me passar raiva, eu vou ficar acordado a noite toda. Porque a Bíblia está falando que eu não posso dormir, então eu nem durmo. Você vai ficar acordado e perturbado. Perdoa a criatura. Se livra disso. Então olha só, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, gente, é que eu não posso deixar com que essa amargura destrua, me tire da graça, da bênção de Deus. Então não durma sem liberar perdão. O rancor abre um portal para a ação do inferno nas nossas vidas. Por quê? Porque eu estou retendo o perdão. O perdão me alcançou, mas eu não passo ele para frente. O perdão me alcançou quando eu merecia a morte, mas eu quero a morte de outra pessoa. O perdão me deu uma nova chance, mas eu não dou uma chance para o outro. Meu Deus, gente, isso é muito sério. A raiz da amargura, ela cresce em silêncio, mas os seus frutos são públicos. Reclamação, cinismo, dureza, sarcasmo, orgulho, isso azeda todo o ambiente. Você acha que está se protegendo, não perdoando alguém, mas você está morrendo, sendo envenenado. Você já viu que tem um negócio terrível? Isso acontece muito com os homens. As mulheres vão saber do que eu estou falando, mas por favor, irmãs, pega leve. Nós homens temos uma questão assim, que a gente às vezes quebra o pau, às vezes briga com as mulheres e tal, mas a gente vira e dorme, gente. Mas algum irmão se identifica com isso? Ô, gente, vocês não dormem não? A gente dorme. Aí a mulher fica lá olhando assim, miserável, como é que consegue dormir com isso? A Rosana, às vezes a gente tinha, né, um DR lá assim, né? E no outro dia ela falava assim, como? Seu insensível, você dormiu a noite toda, olha aqui minhas olheiras, eu nem dormi. Eu falei assim, ó, amor, eu dormi porque eu te perdoei. Ela falou, como você me perdoou, mas você que aprontou. Filho de Deus, você que errou, como é que você me perdoou? Eu falei, amor, eu perdoei porque você ficou brava com o meu erro. E aí eu dormi em paz. Ela, não, mas não é assim. Então, gente, você não está se protegendo em não perdoar alguém, você está morrendo. E é literalmente isso que acontece. Segunda coisa que eu aprendo no texto aqui, a amargura destrói relacionamento. Diga misericórdia. Projeta de novo Hebreus 12, 15 lá, por favor. É o texto base aqui, ó. O autor está dizendo, tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação e, diga, contamine muitos. A amargura, ela contamina quem está do nosso lado. A amargura fere quem nos cerca. Gente amarga azeda o ambiente, rouba a cor e a alegria da vida e dos relacionamentos. A pessoa que não libera perdão, ela acaba achando que todo mundo quer ferir ela. E aí ela vira assim uma barreira terrível. Não, eu não abro mais o meu coração para ninguém. E aí ela chega no ambiente, todo mundo está feliz, sorrindo, brincando, ela está fechada, ela está armada.
Eu estou sabendo, vocês estão rindo aí, mas por dentro vocês estão querendo me matar. Não, não é assim não. Para com isso. A amargura, não deixa a amargura destruir quem está do teu lado, não. Tem gente que tem o poder de chegar para um aniversário e estragar a festa, de tão amargo que é. Sabe, vê problema em tudo, critica tudo, fala mal de tudo, vê, sabe, o mundo está querendo me destruir. Sabe, todo mundo está querendo o meu mal. Não, sai desse lugar e viva num lugar de paz. Sabe, Deus está falando aqui a corações que você, por causa de alguém que te feriu no passado, você fechou e bloqueou teu coração para novos relacionamentos, e você está perdendo por isso. Por quê? Porque tem coisa maravilhosa que Deus quer fazer no amanhã, mas a gente não abre. Por quê? Porque alguém nos feriu ontem. Pastor, mas as pessoas nos ferem. Concordo com você, mas Deus também usa pessoas para nos curar. Pessoas nos ferem, mas pessoas também nos curam. Então para de ficar colocando isso como não vou abrir mais e tal. Dá uma chance para Deus aí fazer algo lindo. Terceira coisa que eu aprendo no texto: a amargura corrói a saúde e o coração. Olha isso, a amargura corrói a saúde e o coração. E aqui eu não estou falando só de coração, pensamento não, tá? Estou falando de coração, sim, também órgão humano, tão importante para a nossa vida. Olha lá, vamos no Hebreus 12, 15 de novo. Tome cuidado para que ninguém se afaste da gratidão, para que nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação. Diga comigo, a amargura perturba. Gente, a amargura, ela traz uma angústia. A pessoa amargurada, ela não vive em paz hora nenhuma. Ela não dorme bem. A pessoa amargurada, ela não consegue ter uma noite de descanso. Ela não consegue ter uma viagem abençoada com a família. Sexta-feira agora é feriado. Por favor, se você não for para uma roça ou passear, vem para a vigília. Mas como é que faz uma vigília no feriado? Melhor ainda, filho, você vai ficar de boa o dia inteiro e à noite você vem para cá orar. Mas se você for para uma roça passear, vai com força. Aproveita lá aquele momento. Sabe, não deixa a amargura ficar trazendo perturbação para você, não. É uma raiz venenosa que perturba o coração. Gente, a amargura, ela vai destruindo a nossa vida espiritual e emocional. Ela é como um câncer que vai se espalhando e matando tudo. Você sabia que existem? Agora eu estou trazendo para um dado científico, tá? Você que é da área de exatas aí, que gosta de pesquisa, que gosta de tudo certinho, você que trabalha talvez na área da saúde, de medicamentos, de coisas. Existem centenas de pesquisas. Você pode sair daqui e dar um Google ou ir numa IA aí que você use. Existem centenas de pesquisas que apontam doenças relacionadas à amargura. A ciência já provou que quem não perdoa morre mais cedo. Você quer morrer logo? Ninguém quer. É a pergunta retórica, né? Então, perdoa. Gente, guardar esse ressentimento implica em ficar ruminando em eventos passados. Você fica lembrando, mas desgraçado, não podia ter feito aquilo. Aquele dinheiro até hoje me faz falta. Aquela traição até hoje me arrebenta, meu Deus, ela não podia. Fica puxando. Isso gera ansiedade, isso gera depressão, gera dor de cabeça, distúrbio do sono, doença cardíaca, distanciamento social. Olha esse dado aqui do Instituto PTB. Põe para nós a tela aí, por favor. Esse instituto lista 7 impactos físicos da amargura e do ressentimento. Olha eles: estresse crônico, pressão arterial alta, enfraquecimento do sistema imunológico. Pastor, eu não sei, que eu vivo doente. Amargura, não perdoa. Pastor, eu já fiz um monte de exame, não descubro o que é. Hoje Deus está te revelando aqui. Insônia, dorme, fica sonhando com a pessoa. Não é sonho, é pesadelo. Problema digestivo, já fui num gasto, já fiz um monte de endoscopia e não descubro o que é. Falta de perdão. Ressentimento gera tensão muscular. Por favor, me ajude a pregar, só se você tiver liberdade para isso, tá? E coloca a mão com muita santidade no ombro aqui, de quem está do teu lado. Escolha uma pessoa. Vê se tem caroço aí. Vê. Faz uma massaginha, faz. Irmão, relaxa. Fala para ele assim, relaxa, perdoa. Tem gente que fica assim, armado. Tem gente que está num culto desse aqui que saiu, para,
Ele dá um tiro, sabe, tenso. Tem gente que dorme igual cavalo, gente, duro, em pé, assim, ó, armado. Gente, quando você dormir, relaxa, perdoa. Gente, eu louvo a Deus, eu tenho um sono tão bom, gente. Deus do céu. Eu vou até tirar o óculos para falar isso aqui. Eu tenho um sono tão maravilhoso. Glória a Deus por isso. Mas eu não estou zoando você que não tem não, tá? Eu estou te dando um caminho aqui. Como eu quero que você tenha sono maravilhoso também. Essa noite, era o quê? Umas 3 da manhã? Umas 3 da manhã eu acordo com o Felipe. Pai! Gritando, gente. E eu acordo assim, muito doido. Não sei se mais alguém é assim. Eu e o Davi. O Davi e Rebeca, se prepare, minha filha. Vocês vão casar em agosto, se prepare, põe redinha no apartamento, tranca a porta, porque esse menino acorda igual o pai, assim, ó. Aí o Felipe, pai, eu já acordei, falei, o que é isso? Eu quase pisei na bola, chutei a Rosana, e aquela bagunça, aí aquele barulho de água, ele, pai, meu banheiro está vazando água, o que é, menino? Fecha a torneira, não, pai, estourou, não sei o quê, e eu fui, gente, tudo zoado assim. Quando eu chego lá, a mangueirinha do banheiro dele tinha estourado, e a gente mora num prédio que tem 31 andares, e a gente mora no 16º, imagina a pressão que é lá. Gente, a água estava esguichando assim, ó, e pegando no teto. Falei, meu Deus, o que é isso? Menino, e pai, não sei o quê. Aí eu fui lá no fundo, peguei a escadinha, porque eu sabia que eu tinha que subir lá, fechar o registro lá dentro do banheiro. Gente, eu tomei um banho. Aquela água e tal. Aí apaguei tudo, ele assustadinho, né? Falei, o que é isso? Aí eu fui dormir. Gente, mas pensa, você tem que ter um sono maravilhoso. Aí eu deitei e já dormi, gente. Eu só peguei as roupas molhadas, que o banheiro dele encharcou tudo. Eu peguei tudo assim, ó, joguei dentro do box. Falei, fica aí, miséria. Porque eu vou dormir, eu tenho que pregar amanhã em 3 cultos. E o inimigo não vai agir nessa torneira, em nome de Jesus. Então dorme, mas se você fica guardando ressentimento, perdão, teu sono é uma miséria. E olha só, o último ponto aqui, ó, doenças crônicas e, fala comigo isso aqui, gente. Envelhecimento acelerado. Não fala nada, só olha para quem está do teu lado. Veja as rugas dessa pessoa. Tem botox? Não está resolvendo. Tem Grecinho 2000 aí, guerreiro, para deixar pretinho? Não está resolvendo. Fez implante? Não está resolvendo. Quem não perdoa envelhece mais cedo. Acharam um pastor de 32 anos, ele tinha cara de 75. Fala assim, a vida pastoral é boa? Ele falou assim, maravilhosa. Pensa num cara acabado. Mas por quê? Porque fica guardando mágoa. Às vezes eu vou para alguma conferência, eu encontro com pastores, amigos, inclusive esse ano a gente vai em algumas. Aí eu chego lá, eu vejo uns pastores falando assim, eu estou ferido, cara. O que foi? Parei de confiar em ovelha. Porque a gente cuida das ovelhas, a gente tira os carrapichos dela, a pessoa aceita Jesus com você, você ajuda, o casamento estava acabado, o desgraçado estava falido, a gente ajuda ele e tal, aí ele prospera, aí depois de um tempo ele fala assim, pastor, meu tempo venceu nessa igreja, eu estou indo para outra. Aí o pastor vem falar para mim e fala assim, eu estou ferido, irmão, porque a ovelha não ama a gente, elas traem a gente. Quando eu tenho liberdade eu já falo para ele assim, toma vergonha, rapaz. Você está pastoreando gente para eles cuidar de você? Ao Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu não entendo o pastor falar, minha igreja, meu povo e minha ovelha. Tomou de Jesus, miserável. Por isso que você está sofrendo. Ovelha não é nossa, eu estou aqui para te ajudar a caminhar na fé. E eu quero muito que vocês não saiam daqui, mas se um dia você chegar em mim e falar assim, pastor, eu vou sair daqui, eu vou lá para a Family Church. Pastor Maquianz prega melhor do que você, eu concordo. Mas se você for para lá de boa, sem briga, sem problema, Deus te abençoe, irmão. Lá é a mesma igreja que aqui, nós somos o mesmo corpo de Cristo. Eu não posso ficar magoadinho com você, porque você me abandonou. Não, nós vamos para o céu junto. Agora sim, se a pessoa desviou, se teve um problema, uma briga, aí a gente tem que ir atrás. Mas está tudo bem, está tudo certo, gente. Toda semana a gente recebe família de outro lugar aqui. Então isso acontece. Agora tem pastor que fica magoado, aí o cara tem 30 anos, parece que tem 80, porque vive, sabe, peso. Então perdoa.
perdoar pode evitar doenças cardíacas para você. Pensa isso, gente. Então, por favor, diga assim com a mão no coração: eu preciso perdoar mais, porque eu quero viver mais. Tá bom, pastor, já entendi, não quero amargura. Como me livrar da amargura? Pergunta para mim, diga: como me livrar da amargura, pastor? Paulo vai responder para nós. Põe Efésios capítulo 4, versos 31 e 32. Rafa, pode vir, por favor. Paulo é direto aqui, ele fala: livrem-se de toda amargura. Não é alguma, ok? É toda. Livrem-se de toda amargura. Aí ele vai dar uma lista maior, mas agora a gente vai concentrar em amargura: indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se, olha o segredo, perdoando-se mutuamente, mas tem um padrão: como Deus os perdoou em Cristo. Aqui o negócio estreitou, gente. Aqui apertou. Por quê? Porque não é perdoar do meu jeito, é perdoar do jeito bíblico. Você precisa perdoar o teu irmão. Você quer arrancar a amargura, você quer puxar até o último fiapo da raiz aí do teu coração, perdoa como Deus nos perdoou em Cristo. Como que Deus nos perdoou? A gente merecia. Quem acha aqui que merecia que Jesus morresse por você? Não, pastor, na verdade eu sou tão bom que eu não podia ficar fora do céu. Que legal que Jesus morreu, porque ia ser um desperdício eu ir para o inferno, pastor. Sabe, então foi bom Jesus ter morrido, porque, não, miserável, nós somos miseráveis. E merecíamos era o inferno. Então, esse é o padrão. Perdoar mesmo sem a pessoa merecer. Perdoar mesmo sem a pessoa pedir perdão. Perdoar mesmo que a pessoa não mudou com você. Me mostra na Bíblia onde está escrito que Deus falou assim: Jesus, vamos lá, na terra, mas aí quem mudar de vida, quem decidir melhorar, esses você vai morrer por eles e vai salvá-los. Foi assim, gente? Teve essa conversa? Não. Vai lá, porque Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, gente, como que nós vamos arrancar essa raiz venenosa do nosso coração? Perdoando como Cristo nos perdoou. É só repassar. Pastor, mas é difícil. Mas quanto mais você pensar que é difícil, mais eu te convido a fazer uma análise do quanto você foi perdoado. Sabe, eu não sei qual é o conceito que você tem da tua vida, mas eu merecia muito o inferno. Quando eu penso o quanto a graça me alcançou, eu não consigo pensar diferente. Eu tenho que repassar isso. Sabe, uma das histórias que mais nos ensina sobre perdão é a história de José. Você conhece o José da Bíblia? José do Egito. O que os irmãos de José fizeram com ele, gente? José era um dos irmãos mais novos da casa. Vou contar rapidamente. Ele já era odiado pelos seus irmãos, porque ele era o queridinho do papai. Aí José, para lascar tudo, ele tem um sonho. O sonho de José é que ele governaria sobre os seus irmãos. Aí os irmãos ficaram com mais raiva ainda dele. Um dia os irmãos estão no campo, José vem chegando, todo alegrinho e tal. Eles falam assim: lá vem aquele miserável, sonhador, vamos matar ele. Gente, pensa nisso. Qualquer pessoa pode querer te matar, menos seus irmãos de sangue. A gente espera da família o quê? União, né? A gente espera da família acolhimento, e é isso que acontece. Mas os irmãos de José de repente falaram assim: vamos matar, vamos matar. Aí um deles lá teve um pingo de sobriedade e falou assim: não, gente, não vamos matar o Zé. Se a gente matar o Zezinho, como é que a gente vai viver com isso? Tá bom, então vamos vender ele como escravo. Jogaram num poço, venderam como escravo. Mas eles queriam tanto que o José tivesse morrido, que eles pegam a túnica do José, que era o presente do pai, e eles mancham de sangue. E levam para o pai e dizem assim: ó, teu filho morreu. Porque eles queriam muito que José morresse. Aí você conhece a história, se não conhece, eu te aconselho a ler, porque é uma das mais extraordinárias da Bíblia. José vai parar lá no Egito, ele é injustiçado, ele é preso, mas de repente o jogo vira,
e José se torna o governador da nação mais poderosa. O Egito naquele tempo era como se fosse os Estados Unidos hoje. O faraó, que era um cargo do homem mais poderoso, é como se fosse o Donald Trump, e o José virou o primeiro na ordem de comando. E aí o José, a terra toda passou por um tempo de abundância e depois de fome. No tempo de fome, todas as nações da terra tinham que chegar até José para pedir bênção para ele, porque José era o cara que determinava quem ia comer, quem não ia e tal. Aí de repente José está lá, quem está na frente dele morrendo de fome? Os seus irmãos que tentaram matá-lo. Gente, você consegue imaginar essa cena? José, o irmão que foi assassinado no coração dos irmãos mais velhos que deveriam cuidar dele, estão agora nas suas mãos. O que José podia fazer ali? Morre, suas pragas. Vocês tentaram me fazer o mal? Pois agora eu vou mostrar para vocês o que é o mal. Eu agora vou fazer vocês se arrependerem até o último fio de cabelo pelo que vocês fizeram comigo. É isso que José podia ter feito. E é isso que é o caminho que a maioria das pessoas escolhem. O mundo dá voltas, o mundo dá voltas. É gente, né, amargurada, é gente que faz uma música com o nome de sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai comer o pão que o diabo amassou. Eu nem sei isso a música, mas é mais ou menos isso. Ô, música miserável! Música de rancor, música de raiva. Crente não canta isso, cristão verdadeiro não canta. Mas o Zezinho não, gente. O Zezinho, ele perdoa os irmãos. Põe para nós aí, por favor, Gênesis 45, verso 1. Você precisa aprender isso aqui com José. Olha o quanto o Zé foi fantástico. A essa altura, os irmãos estão lá na frente dele, tá? Só que agora os irmãos não sabiam que era o José, porque ele está egipciado. José está agora com as roupas do Egito, né? Ele está ali todo diferentão e tal. Então os irmãos não conhecem, mas ele conhece os irmãos. Então José está ali fazendo um personagem para ver até onde ia aquilo. Mas aí vem o verso 1 e 2 do capítulo 45. A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos, os que estavam ali, e gritou: saiam todos da minha presença. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. O povo tudo saiu e José falou: gente, sou eu sou o José. Sim, o José, imagina o susto dos caras. Meu Deus, lascou. Agora ou é morte ou é prisão perpétua. Meu Deus, o Zezinho não morreu. E ele é o governador do Egito. E José está lá: gente, sou eu. Olha o que a Bíblia diz, gente. Ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Eu vejo pela fé aqui José chorando, abraçando os irmãos, dizendo: eu estava com saudade de vocês. Vocês tentaram me matar, mas Deus transformou a morte em vida. Mano, vem cá me dar um abraço. E o irmão todo duro, você consegue imaginar? O cara deve ter pensado: ele vai me abraçar para me esfaquear, porque eu fui que dei a ideia de matar. E José: não, vem cá, eu amo vocês. José é um tipo de Jesus na Bíblia, por isso que ele é maravilhoso. E José está abraçando, José está beijando, José está perdoando. Aí agora vem o verso 15 de Gênesis 45, que eu aprendo uma lição aqui extraordinária. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Olhe para mim, se você pegar uma coisa dessa noite, pega isso. Esse texto está me ensinando que José perdoa primeiro e depois conversa. Não é o tom da conversa que vai determinar se existe perdão. É a decisão do perdão que vai determinar o tom da conversa. José não está dizendo assim: ei, senta aqui e me explica o que vocês tentaram fazer, e diante da explicação de vocês eu vou pensar se eu perdoo. Não, ele perdoou primeiro, porque José aponta para Cristo, e ele diz: eu não me interessa o que vocês tentaram fazer, na verdade o mal de vocês se tornou em bem. Irmãos, vocês tentaram me matar, mas agora eu posso cuidar de vocês. José é muito Jesus. E ele está perdoando primeiro, e depois eles conversam. Então, gente, preste atenção. O que é perdoar? Perdoar é abrir mão do papel de juiz.
Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 12:19. Amados, preste atenção nesse texto. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Olhe para mim, igreja, o que é o perdão, pastor? Perdoar é reconhecer que a justiça pertence a Deus e não a mim. É Deus quem faz, é Deus que vê tudo, é Deus que determina o que vai acontecer. Não é você e nem eu que tem que ficar assim, ó, fulano tem que, não, e tal. Tem muita gente que não perdoa e não solta a rédea, porque ela quer manter o controle do acerto de contas. A pessoa pensa assim, ó, eu quero que ela sinta o que eu senti, eu quero que ele aprenda uma lição, o quanto foi difícil para mim, então eu não perdoo, enquanto eu não ver ela pagar, não gente, você assumiu o lugar de Deus, para com isso, Deus é que vê todas as coisas, é Ele que vai dar para cada um o que cada pessoa merece no Senhor. Fica em paz, segue tua vida, para de querer ficar determinando o que as pessoas vão viver. Quem assume essa postura ocupa um trono que não é seu. Sabe, gente, nós devemos entender que Deus, somente Ele é o justo juiz. Ele sabe o que é o melhor. Então, antes de falar, olha só que texto forte. Antes do Paulo dizer assim, ó, nunca se vinguem, ele está chamando a gente de quê? Qual é a primeira palavrinha lá do texto? Amados. Você entendeu? Você foi amado por Jesus, então não se vingue. Ame também. Perdoar, segunda coisa que é o perdão, perdoar é confiar que Deus está no controle, gente. Nada escapa do controle de Deus. Romanos 8:28 é um texto conhecido, mas eu quero citar. Paulo disse assim, ó: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Preste atenção. Perdoar é confiar que Deus está cuidando de tudo, gente. Nada escapa dos planos de Deus. Deus não é pego de surpresa. Imagina Deus assim, né? Não esperava isso. Meu Deus, se Deus falar meu Deus, nós estamos perdidos. Quem vai socorrer Ele? Então, para com isso. Deus não é pego de surpresa. Eu e você somos. Sabe? Quando vem uma notícia assim daquela, gente, a nossa família, por exemplo, está passando um tempo muito difícil. Nós até citamos isso para você aqui, né? O nosso sobrinho Pablo está internado. Gente, pensa numa pessoa de ouro, o Pablo. Pensa num menino santo, sabe? Pensa num menino assim, apaixonado por Jesus, pela vida, ama a esposa dele. Pensa num menino jóia. Ele é meio chatinho, porque toda vez que a gente vai comer, eu pego a coca e ele fala assim, tio, põe coca para o seu sobrinho aí. Eu falo, sou um menino folgado, eu sei que tem que pôr coca para mim, você é o mais novo, mas até disso eu estou com saudade dele. Mas pensa, gente, o Pablo, aí de repente um menino desse, gente, trabalhando, fazendo tudo certinho, um menino santo, gente, de repente está lá fazendo um esporte que ele ama, sofre um acidente, tem 10 dias que está na UTI. Sabe, a família do Rafael está aqui 6 meses, gente, um jovem também da idade do Pablo internado. Então essas coisas elas vêm, sabe, a gente fica assim, a gente não entende, não dá para questionar, sabe, às vezes vem no nosso coração, tem tanta gente ruim, que podia estar assim, se lascando lá, Deus colocando, mas não, por que essa pessoa está aqui? Não cabe isso, gente. Nós somos pegos de surpresa e a gente fica abalado, mas Deus está cuidando de tudo. Eu quero te dar uma palavra hoje de calma. Tranquiliza o teu coração, feche os teus olhos aí onde você está. Deus está mandando eu te dizer, espera, porque Ele está fazendo o que deve ser feito. Deus está permitindo impossibilidades para que Ele se torne inevitável. Deus está usando dores para restaurar corações.
Ele não causa a dor, mas Ele usa ela para um propósito divino. Confia. Pergunta só para Deus: para quê, Senhor? E ouça a voz dEle. Deixa eu te falar uma coisa muito séria, preste atenção. Deus está mais compromissado com o teu caráter do que com o teu conforto. Deus está fazendo de tudo para que eu e você nos tornemos mais parecidos com Cristo. E talvez isso vai mexer com a nossa base. Talvez isso vai abalar as nossas estruturas, mas Ele está formando Cristo em nós. Então quando eu fico bravo, não perdoo, fico amargurado, eu não estou confiando nesse Deus. Deus está formando Cristo em nós. Quando Deus entra na história, até a injustiça ganha um propósito. E terceiro, perdoar é escolher tratar com bondade quem nos feriu. Não, pastor, aí não. Aí é ser trouxa. Eu não sou. Ei, Romanos 12, 20. Paulo diz, ao contrário, então ao invés de se vingar, se o teu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Se o teu inimigo tiver com sede, dá água para ele. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Deixa que Deus sabe tudo que vai ser. Pastor, essa pessoa já me fez de besta a vida toda, agora chega. Não, gente. Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. Você nunca vai perder em fazer o bem para pessoas. Ah, mas eu não levo desaforo para casa não, pastor. Quem não leva desaforo para casa, leva coisas do maligno para casa. Porque sabe, perdoar é tratar com bondade quem te feriu. Responder com amor quem te fez o mal. Responder com amor. Perdoar é agir com os outros como Deus agiu com a gente. Graça imerecida. Perdoar é servir quem te feriu. Olha essa frase, eu já preguei sobre essa mulher, Corrie ten Boom, e tem um livro dela, Refúgio Secreto. Como eu aconselho você a comprar esse livro e ler. Descobri que ele está, quanto a Carol falou, R$ 39,90, né? Na Shein, sei lá. Nem sabia que Shein vendia livro. Shopee. Shein não vai vender. Shopee. Gente, lê. É um livrão assim, 300 e poucas páginas. Vai mudar a tua vida. Corrie ten Boom disse, perdoar e libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você mesmo. Você precisa conhecer a história dessa mulher. Essa mulher sofreu na Segunda Guerra Mundial. Ela e a família dela abriram a casa na Holanda para receber judeus refugiados na Alemanha. Gente, eles só amavam o povo, só amavam. Aí os nazistas descobriram, prenderam a Corrie, a irmã dela, Betsy, e o paizinho dela. O paizinho dela tinha problemas cardíacos. Com 15 dias de preso ele morreu. Ela não sabia. Ela ficou, acho que mais de um ano presa com a sua irmã morreu na prisão. Amíngua, sofrendo, mas em nenhum momento ela reclamou. A Corrie sobreviveu. E sabe o que ela saiu dali pregando o resto da sua vida? Morreu com 90 e poucos anos. Perdão. A Corrie virou a maior pregadora sobre perdão, que foi, sabe, uma sobrevivente da Segunda Guerra. O mal que fizeram. E aí ela escreve essa frase aí, perdoar é libertar um prisioneiro que era você mesmo. Então rapidamente eu concluo a palavra te dizendo, pastor, eu já te disse o que é perdão. O que não é perdão? Perdão não é sentimento, gente. Ah, pastor, quando eu sentir, eu perdoo ela. Não vai sentir. Não vai. Você perdoa primeiro, depois você sente. Quem aqui já assistiu o filme A Cabana? Deixa eu ver, dá um sinal com a mão. A Cabana, já viram? Quem não viu, assista. Melhor do que assistir o filme, lê o livro. Fantástico. Aí como é o nome dele lá? O ator lá, o Mackenzie, ele vai falar para Deus, fala assim, Deus, mas eu não consigo perdoar meu pai. Aí Deus fala, perdoa. Aí ele fala, eu te perdoo. Aí ele diz para Deus assim, mas eu ainda estou sentindo raiva. Aí Deus fala para ele, continua falando, até ficar mais fácil. É isso. Perdão não é sentimento, gente, é decisão. Perdão também não é esquecimento. Esquecimento é amnésia, doença. Deus não põe doença em ninguém. Pastor, eu vou perdoar quando eu esquecer, quando eu não lembrar, eu vou deletar. Não vai, isso não é possível. Vai continuar aí. Perdão também não é minimizar, não é diminuir o que aconteceu. Ah, não foi nada. Não, isso é negação. No 30 semanas a gente aprende sobre isso. Aconteceu, foi forte, foi prejudicial, machucou, mas eu decido perdoar.
E perdão, por último, não é condicional. Eu vou perdoar e eu espero uma ação sua. Não, eu não espero nada. Eu não espero nem que você melhore, mas eu vou melhorar. Eu não posso ter gerência sobre a tua vida, eu tenho sobre a minha. Então, o perdão, ele não depende se a pessoa se arrependeu ou se ela mudou. O perdão vem antes da conversa. Lembra do Zé? Tem uma outra frase da Corey, que eu não mandei para eles, que ela diz assim, o perdão não é uma emoção, mas uma decisão. Aí eu quero te convidar para a gente fazer, eu quero que você faça um print dessa tela aqui, que é a última tela sobre perdão. Põe para nós aí os 4 compromissos do perdão. Eu estou pedindo para você fazer um print. Se você já escaneou o QR Code, não precisa, tem lá. Mas isso aqui é o seguinte, lembra do que eu falei domingo passado? Você fica vindo aqui, você ouve a pregação e não põe em prática, não resolve nada, filho. Semana que vem você já esqueceu tudo que eu disse, e aí tua vida não vai mudar. Então, como que eu faço um compromisso sobre perdão? Primeiro, eu não pensarei mais sobre a ofensa, eu vou transformar minha mente na mente de Cristo. Porque se você ficar lá, nossa, ele fez isso, ela fez aquilo, e tal, pensando, não vai perdoar. Então escolhe receber a consciência de Deus. Segunda coisa que é o compromisso do perdão, eu não mencionarei mais a ofensa e não a usarei contra você. Isso tem que ser uma decisão. Nós temos uma tia, os meus irmãos aqui sabem quem é, não vou expor o nome, mas ela tinha um problema no casamento dela, e o marido traía muito ela. E aí quando o marido saía e traía ela e dormia fora, ela ia lá e escrevia na parede assim, ela pegava um carvão e falava assim, 22 de março de 96, dormiu fora de casa, miserável. Aí outro dia ela escrevia de novo, ela escreveu na parede um monte de coisa. Quando o marido voltava, porque eles viviam assim, um relacionamento meio vai e volta, aí quando ele voltava, mas qualquer pisadinha na bola que ele dava, ela falava assim, aqui miserável, não esqueci não, esse dia que você estava com a amante, esse dia que você dormiu fora de casa. Gente, sabe qual foi o resultado do casamento deles? Chuta aí o que aconteceu? Acabou? É lógico que acabou. É impossível um casamento desse funcionar. Por quê? Porque a pessoa fica mencionando a ofensa, usando contra ele. Você está achando que eu esqueci, viu? O que você fez? Não esqueci não, e anda direitinho, porque eu te dei uma chance, eu sou crente, cara. A sua sorte, viu, seu miserável, é que eu sou crente, filha de Deus. Mas não pisa na bola não, que eu te arrebento. Não, gente, assinado Satanás. Só pode. Então terceiro compromisso do perdão, eu não falarei a outras pessoas sobre a ofensa, porque não adianta você não falar com a pessoa que te ofendeu, mas ficar falando para os outros. Vai para aquele lugar lá e fica lá, né? Não, para. E o último, eu não permitirei que a ofensa fique entre você e eu. Ainda que eu sinta, eu não permitirei que os meus sentimentos determinem minhas atitudes sobre você. Eu vou decidir te amar como Cristo amou. Agora fica de pé para a gente ler o último texto. Colossenses 3:13. Vamos ler juntos aqui? Colossenses 3:13, está enxergando aí? No 3, vamos lá? 3. Suportem e perdoem as queixas uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os... Ai, pastor, eu amo Colossenses 3:13. Por quê? Porque eu acho aquela mocreia que trabalha comigo nojenta, mas eu suporto ela. Sabe, eu suporto. Nossa, Deus, aquele cara, ele merecia a morte, mas eu suporto. Sabe o que é o nosso suporte? É assim, 3 vezes, pode pedir gol no Fantástico, Gabriel. Eu olho para o Gabriel e eu falo assim, nossa, como o Gabriel é nojento. Eu estou tudo invertido aqui, tá? A esposa dele está ali, família. Gabriel é maravilhoso, pensa um menino de ouro. Mas eu olho para o Gabriel e falo assim, nossa, o Gabriel é nojento. Gente, pensa no menino canseiro, é o Gabriel. Ele toca guitarra, ele só atrapalha a banda aqui. Ele toca tudo desafinado. O Gabriel fica só fazendo barulho, o pai do Gabriel. Os pedais dele são horríveis. O Gabriel me mata de raiva. Mas eu suporto o Gabriel, porque eu sou crente. Então o Gabriel não vale nada, mas eu suporto ele, eu tolero ele. Ei, nós estamos lendo a Bíblia errado. Sabe o que Paulo está falando aí? Sabe o que a palavra suportar é isso aqui, Gabriel, eu te amo e eu te suporto. Eu vou te dar suporte. Todo momento que você precisar, eu estou aqui para te levantar. Eu te amo, Gabriel, e eu não vou te deixar. Eu te
dou suporte. É isso. Obrigado. Amém? Então não é tolerar, não, é amar ao ponto de carregar. Você sabe o que Jesus fez por nós na cruz? Ele nos suportou. Ele carregou todo o nosso pecado. Eu quero te convidar agora para fazer algo. Refletir sobre quem você precisa perdoar hoje. Para quem que você vai ter que pegar o teu celular e ligar depois desse culto? Você que está online. Para quem que você vai fazer uma chamada de vídeo e dizer assim, ó, eu te perdoo. Pastor, eu vou ligar para alguém e vou pedir perdão. Gente, eu preguei aqui 40 minutos, eu não falei hora nenhuma que você tem que ligar para alguém pedindo perdão. A Bíblia nem fala sobre isso. Agora a Bíblia nos ensina sobre perdoar. Então se você precisa perdoar alguém, eu te convido a fazer isso essa semana, e ela vai ser uma das melhores da tua vida. Chega nessa pessoa que você tem pendências no passado e diga assim, ó, acabou, zerou a conta, eu te perdoo e eu te amo, e eu não peso mais sobre o que nós passamos no passado. Gente, você vai tirar uma carreta bitrem dos seus ombros. Pense sobre quem você tem que fazer isso. Agora talvez você está olhando para mim assustado, você está ouvindo aí essa live assustado e pensando assim, ó, dá não, pastor, não consigo, isso é difícil demais para mim. Ei, olhe bem para mim e eu termino aqui. Eu sei que é difícil, e eu não estou querendo dizer que você é o pior crente do mundo não, se você não consegue fazer isso. É por isso que não é só hoje à noite que vai resolver esse problema. Como eu queria que uma pregação, sabe, não, mas é por isso que eu quero te convidar. Quinta-feira você precisa estar aqui, porque o 30 Semanas é a melhor ferramenta para nos ajudar nisso. Vem fazer o 30 Semanas com a gente, sabe, vem. Se você não se inscreveu, pode vir, a gente vai fazer para você. Mas o 30 Semanas você vai aprender passos de como se libertar, de como viver a plenitude de Deus, liberar perdão, viver uma vida. Por quê? Pastor, eu tenho 20 anos, 30, 50, 60, pastor, minha vida inteira eu fui machucado por alguém. Não é assim, só aperta um botão e perdoa. Não é mesmo, e está certo. Então você precisa aprender esse caminho do perdão, e o 30 Semanas vai te ajudar. Mas aí se você também não quiser se ajudar e fazer a tua parte, não tem como. Então eu te convido. Aí agora nós vamos cantar uma canção maravilhosa, e essa canção nós vamos dizer que nós entregamos todo o controle para Jesus, pois Ele é digno disso. Então eu te convido a não cantar não, agora rasga o teu coração aí onde você está,